meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex, sou a professora de matemática da plataforma Gonçalves Dias e, como eu te prometi na aula anterior, esse é o nosso segundo momento, segundo contato com questões, né, estilo Enem e concursos, né, pelo Brasil afora, tá? Aonde o nosso objetivo é apresentar para vocês a resolução desse tipo de questão, tá? Que é uma questão com um enunciado um pouquinho maior, com um contexto aplicado e, claro, dentro do assunto que nós finalizamos o estudo. Já, Renata, já nós finalizamos o estudo da teoria dos conjuntos. E lembra, nós tivemos aí um estudo, né, ao longo dos conjuntos numéricos, nós vimos as operações com conjuntos. Você lembra quais são os conjuntos numéricos? Eu vou repetir para você. Nós estudamos sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais e também o conjunto dos números irracionais. Claro, eu não podia deixar de lado o conjunto dos números reais. Dentro desse estudo de conjuntos numéricos, nós vimos, né, as propriedades, algumas operações entre eles. Apresentamos para vocês também exercícios resolvidos dentro desses conjuntos numéricos, tá bom? E, na sequência, o que nós estudamos? Nós estudamos as operações com conjuntos, não apenas os numéricos. E quais operações são essas, Renata? Bom, nós estudamos a união, também estudamos a interseção, o complementar e a diferença. E, claro, sempre, à medida que nós estudávamos um assunto, na sequência, nós víamos um bloco de atividades, né, exercícios comentados, justamente para que você tivesse também contato, né, com os exercícios, como eles são apresentados aí na literatura em geral, tá? E, claro, a gente reservou, né, 2 aulas para que nós trouxéssemos questões, né, no formato diferenciado desses dos livros, né, que você está acostumado aí a ver, e para que você já aí fosse assim, se acostumando, se ambientizando ao estilo de questão de concurso, especificamente falando do Enem, mas não apenas, tá? Nós fizemos a seleção de algumas questões, não somente do Enem, para que você tivesse, né, o maior contato com esse tipo de questão e conseguisse, né, tentar responder e garantir que você estava chegando no resultado correto, tá bom? Se por acaso você perdeu alguma aula, não te preocupa. Todas as aulas estão disponíveis para você no nosso canal oficial, Plataforma Gonçalves Dias, lá no nosso canal do YouTube. Renata, tem outro lugar também? Tem o nosso site. Esse nosso site está sendo preparado, né, bem com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, tudo organizadinho, por disciplina, por série, por matéria, tá tudo lá especificamente organizado, bem bonitinho, com layout perfeito, tudo à tua disposição também, tá bom? Agora sim, vamos começar e já vamos apresentar para você o enunciado da primeira questão. Lembra que a gente está na parte 2 de questão do Enem. Não só Enem, tá? Enem e concursos em geral. Como eu te disse, nesse tipo de questão, o enunciado é um pouquinho maior. Então, é necessário que você esteja atento nessa leitura, tá? E aí, fica a dica também. Se você, durante a sua leitura, já perceber que tem alguma informação numérica ou com alguma operação associada que você acha que vai precisar lá na frente, já vai grifando, já vai dando destaque, tá bom? Então, vamos começar. Compartilhar fake news nas redes sociais pode prejudicar contratação profissional. Olha o que diz. Comentários e atitudes demonstradas em postagens podem apontar intolerância e que a pessoa não sabe conviver com diferenças. Essas questões são avaliadas durante o processo seletivo e podem ajudar a definir se o profissional conseguirá se adaptar dentro de uma organização. No caso de fake news, textos com teor falso que se passam por notícias, os recrutadores avaliam se o candidato tem raciocínio crítico e analítico, alerta o especialista em gestão de carreiras Marcelo Veras. Tá? Qualquer empresa e qualquer empregador pode rastrear todos os seus movimentos na rede. Não tem como apagar nada que você coloca na rede completa. Então, vamos ficar atento, tá? Isso é informação real, tá? Continuando aí.
Considere que, durante um processo de recrutamento, a empresa compartilhou 2 notícias com cada um dos 300 candidatos às vagas ofertadas. Uma era falsa e a outra real. Após monitoramento das redes sociais desses candidatos, constatou-se que a notícia falsa foi replicada por 220 deles. Ó, grifa, tá? E a verdadeira por 150. Deixa eu só, tá, me perdi, deixa eu me achar. Após monitoramento das redes sociais desses candidatos, constatou-se que a notícia falsa foi replicada por 220 deles, a verdadeira por 150, agora me achei, e ambas por 100. Pronto, já temos aí, ó, 3 quantidades, tá? Grifa aí no teu material. Alguns não compartilharam nenhuma das 2 notícias, tá? Então, detalhe também para essa última informação aqui, ó, nessa linha, tá? Por que disso? Porque se você usar a estratégia do diagrama, tem essa informação que é importante você levar em conta lá na somatória, tá bom? Continuando aí, de acordo com a situação descrita, ao todo, quantos desses 300 candidatos replicaram apenas a notícia real? Aí temos as opções. Na letra A, temos 30 pessoas, né? Na letra B, 50. Na letra C, 80. Na letra D, 150. E, por fim, na letra E, 180. Veja, nós temos aí uma situação num contexto, né, de fake news, aonde a empresa fez a propagação de 2 notícias, né, no caso, uma verdadeira e a outra falsa. Dentre os candidatos que ele disse para nós qual era o total, você lembra? Você grifou essa informação? Ó, 300 candidatos, tá? Então, grifa isso aí. 300 candidatos é o total de pessoas, né, para as vagas lá. E aí eu tenho 220, 150, 100 e alguns que não compartilharam. Ele não disse quantos foram. Então, se você, na hora que estiver preenchendo lá o diagrama, como ele não afirmou aqui a quantidade, você vai colocar uma variávelzinha associada, tá bom? Então, vamos lá começar a montar, claro, usando o diagrama de Venn. Nesse diagrama aqui, né, eu tenho cada conjunto associado ao tipo de notícia. No caso, a falsa, conjunto aqui, né? O outro conjunto das notícias verdadeiras. E lembra que lá no finalzinho ele disse que algumas pessoas não compartilharam nem a notícia falsa, nem a notícia verdadeira. Vamos começar a preencher. Começamos a preencher com o 100. Por que com o 100, Renata? Justamente porque ele disse que 100 pessoas compartilharam as 2 notícias, tanto a falsa quanto a verdadeira, tá? Então, começamos por ela. Depois ele disse, né, que 220 compartilharam a falsa, mas lembra sempre, se nesse conjunto aqui ele está dedicado à notícia falsa e já tem 100 pessoas nele, como foi dito 220, para eu saber especificamente a quantidade que só compartilhou a notícia falsa, eu vou precisar subtrair. Quem com quem? 220 com 100. E esse resultado, para nós, é 120, tá bom? A mesma coisa nós vamos fazer lá para a notícia verdadeira. Ele disse também, né, no problema para nós, que são 150 pessoas. Lógico, como eu já tenho nesse conjunto 100 pessoas, eu preciso, mais uma vez, fazer outra subtração. No caso, agora, a minha subtração é 150 menos 100. E a nossa resposta aqui para essa subtração são 50 pessoas. Acabou? Já preenchi tudo? Não, lembra que lá no finalzinho eu te disse, ó, algumas pessoas não compartilharam nenhuma das 2 notícias, nem a falsa nem a verdadeira. Ele disse quantos eram? Não disse. E agora, o que eu faço? Agora, eu preciso, né, só chamar de uma variável qualquer, que no nosso caso aqui, chamamos de x. Pronto. As 4 regiões preenchidas. E agora, o que eu faço? Lembra que ele deu a quantidade total de pessoas, de candidatos à vaga? Ele disse para nós, né, que eram 300. Se, porventura, o enunciado pedisse para nós dizermos justamente a quantidade de pessoas que não propagou, era simples, bastava somar tudinho, né, incluindo o x, tá? E
e igualar lá a quantidade de 300, que era a quantidade de candidatos. Mas ele não perguntou isso, gente. Ele perguntou na questão a quantidade de pessoas que propagou apenas a informação verdadeira. Então, lá da subtração, que nós fizemos 100 menos 150 menos 100, que sobrou 50. E esse 50 já é o nosso gabarito, tá? Aqui, como eu te disse, o comentário que eu fiz foi caso a pergunta fosse: diga, né, a quantidade de pessoas que não compartilhou nenhum tipo de informação, nem a falsa nem a verdadeira. Então, você já somaria todo mundo e igualaria lá o total que ele deu, tá? Aqui, questão de concurso, não, essa aqui, se não me falha a memória, é do IFAL, tá? Então, raciocínio bem simples, com teoria de conjuntos, bem rápido até para a gente chegar no resultado, tá bom? Vamos passar para mais uma. Olha essa aqui, também questão de concurso, tá? Olha o enunciado, acompanha a leitura. Determinar o conjunto X tal que, primeira informação, o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D, união com esse conjunto X, traz para nós como resposta o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D e E. Guarda essa primeira informação. A segunda que ele deu, o conjunto formado pelos elementos CD, união com o conjunto X, dá o conjunto formado pelos elementos A, C, D e E. E temos uma terceira informação. O conjunto formado pelos elementos B, C, D, interseção, ó, atenção, ó, era união, união, e aqui agora é interseção, tá? Interseção com o conjunto X tem apenas o conjunto unitário formado pelo elemento C. Aí, o nosso objetivo é dizer quem é X, e nós já temos as opções, tá? Quais são as opções? Na letra A, conjunto, né, formado pelos elementos A e B. Na letra B, conjunto formado pelos elementos A, C e E. Na letra C, conjunto formado pelos elementos B, D e E. Letra D, C, D e E, o conjunto, tá? E, por fim, na letra E, o conjunto formado pelos elementos A, B, C, D. Gente, eu preciso levar em conta essas três informações para eu poder decidir quem é esse conjunto X, tá? E aí a gente vai analisar cada uma. Mas essa análise não é nada complicada, tá? Aqui você já percebe, ó, pelas duas uniões que aparecem, né? Então, no caso, o elemento que entrou como novidade na primeira união foi o E, tá? E na segunda união foram o A e o E. E tem a interseção, que é o conjunto unitário, no caso aqui, formado pelo elemento C. Gente, a gente já deu praticamente a resposta, tá? Mas vamos analisar cada uma. Bom, no item 3, né, ele falou justamente sobre a interseção. Essa interseção que é o elemento C, tá? E isso quer dizer o quê? Que o B e o D, eles não estão no conjunto X, tá? Não são elementos do conjunto X, justamente porque a interseção é apenas o elemento C. Foi dito também lá no item 2, né, quando ele mencionou uma das uniões, que eu tenho, né, como resposta da pós-união, né, o conjunto formado pelos elementos A, C, D e E. E o que isso significa? Significa que os elementos A e E, eles fazem parte do conjunto X. Então, veja, eu já tenho C, A e E, tá? E a primeira informação? Lá na primeira informação, gente, mais uma vez, está reforçando aqui, ó. O que eu tenho de informação? Que o elemento E está, sim, no conjunto X. Então, já não tem mais nenhuma novidade. Eu já posso afirmar quem é o conjunto X. Ele é formado pelos elementos A, C e E. No caso aqui, para nós, o nosso gabarito para essa questão corresponde à letra B, tá bom? Então, uma questão exclusivamente de análise, e nessa questão, veja, a gente não fez conta nenhuma, nós fomos inclusive por eliminação, tá bom? Então, essa foi mais uma questão que nós vimos. Vamos passar para a próxima. Questão de número 3, tá? Acompanhe a leitura, porque até o enunciado dessa aqui foi um pouquinho menor, tá? No estilo daqueles que nós estamos acostumados a
aprender, né, a resolver e tudo mais. Então, vamos lá, diz o seguinte. Uma clínica verificou que, no grupo de pacientes atendidos durante o ano de 2018, 50% deles foram afetados pela doença X, 45% foram afetados pela doença Y, 49% foram afetados pela doença Z, 15% foram a linha está enrolando. Afetados pelas doenças X, Y e Z. Ó, vai dando destaque, tá? Isso é informação importante. 20% foram afetados pelas doenças X e Y. 24% foram afetados pelas doenças Y e Z. E 25% foram afetados pelas doenças X e Z. Gente, no enunciado, ele está mencionando 3 doenças e ele já está te dando a informação, né, do percentual de afetados, né, de cada doença e também, né, das doenças associadas, tá bom? Pergunta, acompanho. A porcentagem de doentes afetados por apenas uma dessas doenças foi de. Então, apenas uma. O que quer dizer esse apenas uma? Doença X ou doença Y ou doença Z. Apenas uma, tá? Então, ó, grifa, destaca, bota aí um sinal de alerta, porque quando ele coloca aqui, ó, por apenas uma, significa dizer que ele está te pedindo a união. A união, no caso, né, das 3 doenças que foram mencionadas no problema, tá bom? Então, letra A, 25%, letra B, 51%, letra C, 75%, letra D, 144% e, por fim, na letra E, 228%. Gente, mais uma vez, vamos fazer o uso do diagrama de Venn, tá? E neste diagrama, veja que eu tenho 3 doenças, tá? E, claro, chama a tua atenção para essas regiões comuns aos conjuntos. Ele deu uma quantidade de pessoas, né? Um percentual de pessoas que foi afetado pelas 3 doenças. Lembra sempre da região de interseção, comum aos 3. Depois, tu vai trabalhar comum de 2 em 2. Por fim, é que tu vai trabalhar cada região separadinha, tá? Para preencher. Então, vamos começar. Foi dito lá, né, 15% foi afetado pelas 3 doenças. 15, ó, esse espaço é comum aos 3 conjuntos. Agora, já que eu preenchi a região central e esse preenchimento é de dentro para fora, tá? Eu vou começar a preencher essa região que é comum de 2 em 2 conjuntos, tá? Ele disse que 25% foi afetado pelas doenças X e Z. Ora, já tem 15, 25 menos 15, resposta 10. Disse também que 24% foi afetado pelas doenças Y e Z. Ora, já tem 15, 24 menos 15, 9. Pronto. Agora, falta o total, né, de que foi afetado pelas doenças X e Y. Lá no probleminha, ele disse que são 20%, mas já tem 15. Então, 20 menos 15, 5. Gente, já preenchi as regiões que são comuns a 2 conjuntos ou 2 doenças, tá? Falta preencher, ó, especificamente a doença X, a doença Y e a doença Z. Lembra que ele perguntou lá exatamente isso? Tá? Então, eu preciso identificar cada informação dessas. Em relação à doença X, ele falou lá que era 50%, mas eu preciso tirar o 5, o 15 e o 10. Ó, tá aqui, ó, 50 menos 5 menos 15 menos 10. Resposta, 20. Mesmo raciocínio para o Y, ele disse que são 45. Preciso tirar 5, 15 e 9. E isso traz para nós o percentual de 16%. Em relação ao Z, ele disse 49. Preciso tirar 10, 15 e 9. A resposta dessa subtração dá 15. Gente, preenchido. E agora? Agora, ele perguntou, né, apenas uma doença, não foi isso? Pelo menos uma doença. Então, esse pelo menos uma vai ser a união, como eu te mencionei,
do 20, do 16 e do 15, a somatória. E isso traz para nós como resposta 51%, que está lá no gabarito letra B. Espero que vocês tenham compreendido. Deixo um beijão para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau!